Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Melhores Apostas. Meu nome é Léo Guimarães e, é claro, ao meu lado está sempre ele, Fernando Keller, grande repórter no Superlutas, é o entusiasta nas apostas online. E olha só, chegou a semana do aguardado UFC 306, que será protagonizado por Sean O'Malley contra Merab Dvalishvili na divisão peso galo. Também teremos a participação da campeã peso mosca Alexa Grasso, realizando a trilogia contra sua rival Valentina Shevchenko. E, é claro, Diego Lopes, ele vai pisar no octógono e, enfim, medir forças contra Brian Ortega. Vamos nessa? E o Melhores Apostas é o oferecimento da Stake, casa oficial do UFC, que, para variar, está trazendo grandes, megas promoções para o UFC 306. Então, anota aí. A primeira, Sean O'Malley e Merab Dvalishvili. Escolha o lutador e torça muito para que ele vença no quarto ou no quinto round. Ou seja, pela via rápida. Porque se isso acontecer, você vai duplicar o seu lucro lá na Stake. Também teremos a promoção válida para Alexa Grasso, apenas para Alexa Grasso, que se vencer no quarto ou no quinto round, você vai dobrar o seu lucro também. Vai destacar que a promoção não está válida para a Valentina Shevchenko. E por fim, outra mexicana, Irene Aldana, também entrou no pacotão. Ela que vai enfrentar Norma Dumont. Se a mexicana vencer no primeiro round, você também vai dobrar o seu lucro neste. Então, não perca seu tempo. Use o cupom SUPERLUTAS, se cadastre na Stake e aproveite as promoções com responsabilidade. E antes de falarmos sobre o UFC 306, vamos falar sobre semana passada e ver como o nosso time se saiu no UFC Las Vegas 97. Para variar, Fernando Keller arrasou. A derrota de Gilbert Burns Turin foi a única coisa que nos separou dos 100% de aproveitamento nas apostas simples. Mas tudo bem, vamos em frente, porque agora vai dar tudo certo no UFC 306. Agora sim, vamos aos destaques do UFC 306. Na luta principal, Sean O'Malley e Merab Dvalishvili, campeão dos galos, busca a segunda defesa de cinturão contra o georgiano, embalado por incríveis 10 vitórias seguidas. Alexa Grasso e Valentina Shevchenko, rivais, voltam a se enfrentar pelo cinturão peso mosca em trilogia que conta com uma vitória da mexicana e um empate. Brian Ortega e Diego Lopes, meses após cancelamento de última hora, mexicano e brasileiro finalmente se enfrentam em duelo crucial na divisão dos penas. Irene Aldana e Norma Dumont, embalado por ótima sequência, brasileiro enfrenta ex-desafiante ao cinturão e tenta se aproximar do trono peso galo. Raul Rosa Júnior e Aori Kileng, a atleta mais nova a lutar e vencer no UFC, prodígio mexicano de 19 anos, mede forças com o veterano chinês na abertura do evento. Agora sim, Fernando, chegou o momento de falarmos sobre a luta principal do UFC 306. Eu não vou me estender muito, teremos um confronto de estilos. De um lado, o campeão striker, do outro, desafiante, o carrapato, o grappler de altíssimo nível. Afinal, quem deve vencer esse confronto que estão muito empatados ali na casa de apostas, lá na Stake? O campeão ou o desafiante? Bom, Léo, muita rivalidade em jogo na luta principal do UFC Noite, do Noite UFC, né, do UFC 306, muita expectativa pelo que vai acontecer fora do octógono, na esfera e principalmente dentro. E, cara, você falou bem, né, um duelo de estilos clássico aí entre Sean O'Malley e Merab Dvalishvili. Do lado do campeão você tem um striker de raríssimo nível técnico, de movimentação impecável, um sniper, né, cara? Um cara muito preciso nos golpes. A gente está falando de um cara que conecta quase 8 golpes por minuto, com precisão de mais de 70% nos golpes na cabeça. É um cara que tem muito hype, é aquele negócio de ame ou odeie, mas fato é que ninguém aprendeu direito ainda como vencer o Sean O'Malley, né? Um cara que tem uma derrota na carreira, que foi quando ele lesionou a perna. Tudo bem que com méritos ali pro Marlon Vera por causa do chute, mas não deixa de ter sido uma lesão, né? E na revanche a gente viu o que aconteceu a primeira defesa de cinturão do Sean O'Malley, na qual ele faz o bom Marlon Vera
pareceu um amador contra o profissional por 5 rounds. Impressionante. Do outro lado, uma máquina de botar pressão, uma máquina de botar para baixo, um wrestling de uma rotação muito alta, um cara que não cansa, um gás infinito do Merab Dvalishvili, que é isso, ele vai andar para frente, ele vai botar queda, ele vai ficar incansável por 25 minutos, é um ritmo alucinante que você perde o fôlego só de assistir, imagina de enfrentar, é realmente algo impressionante. Agora vamos lá. Cara, eu acho que em 25 minutos o Merab derruba o Sean O'Malley, provavelmente, mas a gente vai ver aqui que o Merab Dvalishvili, falando de números, ele é um cara com uma média de quase 6 quedas e meia por 15 minutos, né? Que daria mais ou menos 2 quedas por round. Isso quer dizer o quê? Que ele é um cara muito efetivo, que ele consegue derrubar, mas que ele também permite que os adversários se levantem, porque senão ele teria menos quedas. Ele teria ali uma queda por round, derrubaria e não deixaria mais levantar. Eu acho que em 25 minutos, dando a oportunidade do Sean O'Malley se levantar, com a movimentação do Sean O'Malley, com a precisão do Sean O'Malley, eu acho difícil que a mão do Sugar Show não entre. E quando entrar, a gente já viu, por exemplo, o Merab sambar ali contra o Cerrudo, recentemente, sambou legal, e a gente viu o Merab semi-nocauteado pelo Marlon Moraes, por exemplo. Exemplos de que, assim, que ele não é indestrutível, apesar da sequência absurda de vitórias. Eu acho que o Sean O'Malley, a gente está falando de um material diferente na trocação. São dois caras que já mostraram que conseguem lutar 5 rounds, e dentro de todo esse pacote do wrestling do Merab, da pressão do Merab e da mão, da precisão do Sean O'Malley, eu vou ficar com o campeão, cara. Principalmente depois que a gente viu o Merab postar o corte no supercílio, né? Isso não se faz. Ele mostrou semanas antes da luta que abriu um corte no supercílio, teve que fechar. Por mais que esteja curado, o Sean O'Malley já falou que vai atacar ali, e preciso do jeito que ele é, a gente está falando de um sniper. Eu acho que isso pode prejudicar o desafiante. Então, posto tudo isso, eu concordo aqui com as odds da Stake, que pelo menos no momento da gravação mostram o Sean O'Malley com leve favoritismo. Sean O'Malley está invicto a 8 combates, com 7 vitórias e uma luta sem resultado. Conquistou 13 das 18 vitórias da carreira por interrupção, sendo 12 por nocaute. Fez apenas uma luta de mais de 3 rounds na carreira. Merab Dvalishvili tem 10 vitórias consecutivas no UFC e não perde desde abril de 2018. Sofreu 3 das 4 derrotas na carreira na decisão dos juízes e nunca foi nocauteado. 9 das 10 vitórias no UFC vieram na decisão dos juízes. E passando do peso galo, vamos para o peso mosca, mas o peso mosca feminino. De um lado, Alexa Grasso, campeã mexicana, e do outro, a ex-campeã Valentina Shevchenko, realizando a trilogia. Fernando, uma vitória para Alexa, um empate polêmico na última luta. E agora, a Valentina de fato é a zebra para esse confronto ou ela vai reconquistar o trono peso mosca? Bom, Léo, primeira trilogia feminina da história do UFC, né? Então, marcante por si só. E uma rivalidade de altíssimo nível técnico, né? A Alexa Grasso finalizando na primeira luta quando era uma zebra absurda, assim, ninguém esperava. Era a Valentina no topo há muitos anos, né? A Valentina, uma das maiores lutadoras da história, e a Alexa Grasso, e depois uma guerra na revanche, uma luta memorável entre as duas, com um resultado polêmico, é verdade. Acho que poucas pessoas concordam com aquele empate. Tem o time que viu a vitória da Alexa Grasso, tem o time que viu a vitória da Valentina, mas o empate não é um resultado muito aprovado, assim, pelos fãs. E, cara, Alexa Grasso tem todos os méritos do mundo em ser campeã. É uma campeã de altíssimo nível, não perde há muito tempo. Tem um boxe mexicano, que a gente sabe que é uma escola muito forte, muito alinhado, refinadinho. Tem um jiu-jitsu perigoso também, mostrou isso na primeira luta, treinado, inclusive, pelo Diego Lopes. E a Valentina, a gente está falando de uma lutadora histórica, né? Falando de nível técnico, assim, de uma das melhores que já pisou no octógono. Na minha opinião, venceu a segunda luta, apesar do resultado oficial ter sido um empate. Estava vencendo a primeira luta também, na pontuação dos juízes, até ser finalizado. Então, assim, nunca teve um desnível ali entre as duas. Sempre foi algo muito equilibrado. Não é como se a Alexa Grasso estivesse sobrando nessa trilogia. Cara, eu acho que a Valentina vai vir com sangue nos olhos. Ela não me parece o tipo de lutadora que aceita não vencer uma adversária depois de 3 lutas. Então acho que todas as brechas que a Alexa Grasso aproveitou nas 2 primeiras, a Valentina vai vir com elas corrigidas. E meu palpite aqui, cara, eu imaginava essa odd um pouquinho mais apertada.
A gente está vendo a Alexa Grasso como favorita, não é um favoritismo muito grande, mas é um favoritismo maior do que eu esperava, levando em consideração que a Valentina, na minha opinião, pelo menos, ganhou a luta que terminou empatada e estava ganhando a primeira. Então, meu palpite aqui é vitória da desafiante, vitória da ex-campeã, vitória de Valentina Shevchenko para recuperar esse cinturão e, quem sabe, abrir portas aí para a primeira quadrilogia da história das divisões femininas do UFC. Alexa Grasso está invicta a 6 lutas desde 2019, com 5 vitórias e 1 empate. Conquistou 10 das 16 vitórias da carreira na decisão dos juízes. Nunca foi nocauteada e não é finalizada desde maio de 2018. Valentina Shevchenko venceu 8 das últimas 10 lutas, mais bem de uma derrota e um empate. Conquistou 15 das 23 vitórias da carreira por interrupção, com 8 nocautes e 7 finalizações. 6 das últimas 8 lutas duraram mais de 3 rounds e meio e 4 delas chegaram à decisão. E ainda no card principal seremos agraciados com um combate gigantesco. Brian Ortega e Diego Lopes. Fernando Keller, 2 caras de altíssimo nível no jiu-jitsu, 2 caras que não param de andar para frente, buscando a vitória de qualquer maneira que eles possam conseguir. Afinal, depois do primeiro cancelamento, quem deve vir melhor para essa segunda oportunidade de se enfrentarem no octógono? O brasileiro ou o norte-americano? Bom, Léo, aí é a promessa mais fácil de luta da noite para o UFC 306, tem tudo para ser uma guerra. A gente já fez essa análise lá para o UFC 303, já que a luta acabou caindo horas antes da realização, e eu mantenho aqui o que eu disse lá. Acho que o Diego Lopes é favorito. Respeito muito o Brian Ortega, é um atleta de elite, é um ex-desafiante ao cinturão, é um cara que está ali dentro desse top 3, top 5 há muito tempo e com méritos, né? É um queixo indestrutível. Vale lembrar que ele tem 2 derrotas por nocaute, mas uma foi lesão, que ele lesionou o ombro, e a outra foi uma surra que ele tomou no Max Holloway, que teve que ter interrupção médica porque ele não seria nocauteado. É realmente um queixo impressionante, um altíssimo nível de jiu-jitsu, que quase pegou o Alexander Volkanovski, acho que todo mundo lembra daquela quase finalização. Então, a gente está falando de um lutador completo, mas do outro lado vem um animal, né? O Diego Lopes é um animal, que ele vem fazendo no UFC 5 lutas em praticamente um ano, perdeu para o Evloev ele na estreia, depois passou o carro em todo mundo, aí na última luta pega o Dan Ige, 4 horas antes, o perigoso Dan Ige, ele aceita essa luta, bate peso 2, 3 vezes para lutar, e mesmo assim entrega uma performance que, se não avassaladora como as outras, pelo menos segura ali para garantir mais uma vitória e se manter vivo nessa escalada aí rumo ao topo da categoria, que tem como obstáculo principal agora o Brian Ortega. Cara, o que me faz ter mais confiança ainda no Diego do que eu já tinha é o fato dele ter feito ali 3 rounds contra o Dan Ige, mesmo tendo caído de nível. Acho que a gente pode contemporizar ali com as questões dos cortes pesados e tudo mais. E também a questão da pesagem do Brian Ortega, né? O Brian Ortega estava nesse processo de mudar o corpo para subir para o peso leve, é uma vontade dele, apesar dele ter voltado atrás agora, falado que só queria ir para o peso leve porque não tinha luta para ele no peso pena, mas com a mudança de campeão, com o Diego Lopes chegando aí, ele pode ter mudado de ideia, mas fato é que o Brian Ortega cortou o peso muito mal, acho que o Diego Lopes vai chegar mais inteiro para essa luta, e também o queixo do Brian Ortega é indestrutível, até agora sim, mas, por exemplo, na última luta ele tomou um knockdown do Yair Rodrigues. E acho que se o Diego Lopes conseguir botar um knockdown no Brian Ortega, ele vai capitalizar com mais volúpia, com mais vontade do que o Yair Rodrigues. Então eu vejo sim o Diego Lopes sendo o primeiro cara a quebrar o Brian Ortega, seja nocauteando, seja finalizando, ou quem sabe até mesmo numa decisão. Eu acho que a mão do Diego Lopes tem potencial para mudar lutas, mudar rumo de luta, e eu acho que é isso que vai acontecer. Estou confiante no brasileiro, acho que a gente vai ver o Diego Lopes dentro do top 3 do peso pena depois desse sábado. Brian Ortega perdeu 3 das últimas 5 lutas, mas vem de vitória sobre Yair Rodrigues. Conquistou 11 das 16 vitórias da carreira por interrupção, com 8 finalizações. 4 das últimas 5 lutas duraram mais de 2 rounds e meio. Diego Lopes venceu 6 das últimas 7 lutas e vem de 4 vitórias consecutivas. Conquistou 22 das 25 vitórias da carreira por interrupção, com 12 finalizações e 10 nocautes. Venceu 3 das últimas 4 lutas no primeiro round. Senhoras e senhores, rufem os tambores, chegou o nosso momento steak. Hora que Fernando Keller dá as melhores sugestões de apostas
para o UFC 306. Fernando, vai que é tua! Vem que é minha, Léo Guimarães, é isso. Sem perder tempo aqui, a gente já começa na luta principal do evento. Sean O'Malley contra o Merab Dvalishvili, conforme analisado, nossa aposta aqui é a vitória do Sugar Show, vitória do campeão, vitória de Sean O'Malley, vitória simples, pagando 1,78. Lembrando da promoção da Stake, se você seguir aqui essa dica e apostar no Sean O'Malley e ele vencer por nocaute ou finalização dentro do quarto ou quinto round, você dobra os seus lucros. Então essa odd de 1,78 tem mais valor ainda. Passando para a luta principal, aqui a gente vai com a zebra. Aqui eu vou com a vitória da Valentina Shevchenko, pagando 2,17, muito por causa da odd, cara. Porque, como eu falei, na minha opinião, pelo menos, a Valentina venceu a revanche, a luta que terminou empatada, eu marquei a favor dela. A primeira luta, ela estava vencendo por 2-1 na pontuação oficial, na pontuação oficial dos juízes, quando acabou finalizada pela Alexa Grasso. Então, acho que as odds poderiam estar um pouquinho mais equilibradas. Nesse caso, eu vou aproveitar aqui para pegar a vitória da Valentina Shevchenko por 2,17. Se você discorda de mim e acha que a Alexa Grasso vai vencer, também aproveita lá a promoção da Stake. Se você apostar na vitória simples da Alexa Grasso e ela vencer novamente no quarto ou no quinto round, seus lucros dobram. Então, meu palpite aqui é Valentina Shevchenko, mas se você discorda, aproveita a promoção da Stake. Seguindo, a gente vai com a vitória simples de Diego Lopes sobre Brian Ortega, pagando 1,56. Também seguindo aqui a nossa análise, um cara com poder de destruição, tanto em pé quanto no chão, um cara mais jovem, faminto. Eu acho que o Diego Lopes vai atrás dessa vitória, pagando 1,57. E para fechar as apostas simples, ainda no card principal, a gente vai para a vitória do Daniel Zellhuber contra o Esteban México contra a Argentina, mas é a vitória do Daniel Zellhuber por nocaute ou pontos, pagando 1,60. Acho que é uma luta que deve se desenvolver em pé. O Zellhuber é um cara com bom nível de trocação na média para longo, o Ribovitz um pouquinho mais agressivo, mas acho que o Zellhuber é mais alto, mais longilíneo, vai controlar a distância, e acho que ele vence por nocaute ou por pontos, pagando 1,60. Acho que é uma boa odd aqui para a gente finalizar as nossas apostas simples. E passando agora para a nossa aposta múltipla, a gente começa na ordem inversa, dessa vez na primeira luta do card. A gente vai apostar na vitória de Raul Rosa Júnior, o prodígio mexicano de 19 anos, contra o Auric Leng, o veterano chinês. A gente vai na vitória do Raul Rosa Júnior por nocaute ou finalização, pagando 1,32. Eu acho que ele finaliza, é o mais provável, mas de repente um ground and pound ali, uma mão que entra, eu acho que ele vence essa luta por interrupção, pagando 1,32, acho que tem valor. Seguindo aqui, a gente vai com a Yasmin Jauregui, a mexicana, para vencer a nossa Kathleen esquentadinha. A Jauregui foi nocauteada brutalmente ali pelo Denise Gomes, mas foi uma luta que ela nem teve tempo de lutar, né, de fato. Ela tem um boxe muito técnico, controla muito bem as lutas. Acho que lutando, entre aspas, em casa, é bem favorita aqui contra a brasileira, pagando 1,22. Ainda no card preliminar, outra luta com potencial de ser espetacular, né? Uma das melhores lutas do card, mexicano Manuel chileno Ignacio Barramontes. Essa luta não vai para a decisão dos juízes, pagando 1,25. Dois caras muito técnicos, dois explosivos, muito agressivos, e acho que essa luta não chega até o fim para um lado ou para o outro, pagando 1,25. E ao contrário, a gente vai em Irene Aldana e Norma Dumont, também no card preliminar, para ir até o fim, pagando 1,22. A Norma, a gente sabe que a maioria das lutas dela chega na decisão, é uma lutadora muito estratégica. A Irene um pouquinho mais agressiva, com um pouquinho mais de pegada, mas também não é necessariamente uma atleta que vai para o mate ou morra, que vai nocautear. Então, acho que essa luta chega na decisão dos juízes, pagando 1,22. Multiplicando essas 4 odds, a gente chega numa odd total de 2,46. Não é uma grande odd assim para múltipla, mas acho que tem potencial para bater. Bom, galera, vamos chegando ao fim de mais uma edição. Então deixem aqui nos comentários o que vocês acharam das sugestões passadas por Fernando Keller e fiquem à vontade para concordar ou discordar. Lembre-se sempre que o espaço é aberto para todos. Olha só, antes de ir embora, vai na Stake, se cadastre usando o nosso cupom SUPERLUTAS e aproveite as 3 megas promoções que ela está trazendo do UFC 306. A primeira, Sean O'Malley ou Merab Dvalishvili. Escolha um lutador e torça para que ele vença no quarto ou no quinto round, porque se isso acontecer, você vai dobrar o seu lucro. Alexa Grasso também entra nessa, no quarto ou no quinto round. Se a mexicana se manter no trono, derrotando Valentina pela via rápida, no quarto ou no quinto round, você também dobra o seu lucro. Lembrando
e a aposta é válida somente para a mexicana, não para a valentina. E por fim, Irene Aldana também, se vencer no primeiro round a Norma Dumont pela via rápida, você vai dobrar o seu lucro. Então você pode escolher 3 ou pode escolher as 3 e fazer a festa na stake, mas sempre com responsabilidade. Então, eu te espero aqui na nossa próxima edição. Bom evento a todos, boa sorte e até lá. Valeu!